Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 e por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, você encontra os 4 últimos programas no site radioriodejaneiro.digital. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados até o dia de hoje. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 110 do livro Vinha de Luz, Caridade Essencial, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de nosso Francisco Cândido Xavier, Caridade Essencial. E Emmanuel se baseia na segunda epístola de João, versículo 6, quando diz: "E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele." E comenta Emmanuel: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas.
Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Emmanuel nos fazendo refletir sobre a caridade. E ele foi buscar a inspiração na segunda carta de João, que é uma carta interessante, porque o apóstolo João, ele traz como tema principal exatamente o combate aos falsos mestres que estavam contaminando a Igreja do Cristo. Então João adverte aos leitores sobre esses enganadores que se usam do Evangelho para propagar falsos ensinos. São os famosos falsos profetas, como Jesus já havia previsto, e que nós temos que estar sempre com muita atenção. Então, na segunda carta de João, é uma carta relativamente pequena, e ele coloca aqui que ele está falando a uma senhora e a seus filhos, e ele se dirige, a quem amo na verdade. E complementa: eu não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Então é importante que esta verdade é que une todos esses irmãos, todos esses parentes. E que verdade é essa? É a verdade da família? É a verdade da comunidade? É a verdade daquela sociedade? Não. É a verdade que Jesus pregou para nós, que veio nos exemplificar. É a verdade divina, que nem sempre nós conseguimos captar. Cada um de nós consegue perceber parte dessa verdade. E é mais do que nunca por isso que nós precisamos uns dos outros, para um apoiando o outro, um auxiliando o outro, a gente possa compreender e ter uma visão mais ampla da verdade plena, E aí ele faz o cumprimento, a graça, a misericórdia e a paz de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Quando nós estamos buscando essa integração entre as pessoas, quando nós trabalhamos em nome de Jesus, ele está presente em verdade e em amor. E João registra: ao encontrar alguns de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Essa é uma passagem também muito interessante, porque é exatamente o que a gente sente hoje, quando a gente encontra os filhos de alguém, ou mesmo aqueles discípulos, nas nossas casas, nos nossos templos, que passaram pelas nossas mãos ali na evangelização, nos estudos, e aí de repente a gente os encontra e vê que estão todos caminhando no bem, Estão todos andando na verdade, como João registra aqui para nós. Então, é uma realidade, é uma alegria verdadeira. E aí o apóstolo João, ele ainda complementa: e agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros. Então ele lembra aquela senhora a mensagem de Jesus, a verdade que Jesus nos passou, que nós devemos nos amarmos uns aos outros. Porque quando nós nos amamos, nós nos apoiamos, nós nos complementamos, nós fazemos aquilo que nós chamamos a verdadeira fraternidade, que é para isso que nós estamos aqui na Terra. E aí então vem a passagem que o Emmanuel aproveitou, né, para o ensinamento de hoje. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então nós devemos obedecer aos mandamentos do Cristo, aos mandamentos de Deus que o Cristo nos ensinou. O apóstolo João continua: como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então a palavra amor, ela aparece constantemente, porque é o amor que realmente abre os nossos corações, é o amor que nos faz irmãos, é o amor que nos une na verdadeira fraternidade. E aí ele faz a advertência. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Não é uma verdade, tem muita gente até hoje contestando se Jesus veio ou não, se Jesus tinha o corpo, se não tinha, se o corpo era fluídico, se o corpo era material, enfim, discussões que, no meu ponto de ver, né, hoje não levam a nada, mas que a gente perde, gasta energia em discussões que não tem sentido. Onde é que está a verdade? O que Jesus pregou? O apóstolo João nos lembrou que nos amemos uns aos outros. Não precisava falar mais nada, só isso. Porque aqui já engloba tudo, né? Mas existem pessoas que continuam insistindo e ainda usam passagens evangélicas para tentar, distorcendo, né, justificar suas atitudes, né, aquilo que eles pregam. Então nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, temos que estar atentos para não cair nessas ciladas. E o apóstolo João nos diz: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos destruir tudo aquilo que já foi plantado, tudo aquilo que está aí sendo divulgado, está sendo realizado. E se nós nos mantivermos cuidadosos, nós vamos receber plenamente a recompensa. E o apóstolo João ainda diz: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quer dizer, aquele que agrega alguma coisa que não foi o que o Cristo falou, ele não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Ou seja, aqueles de nós que formos fiéis às verdades que foram trazidas por Jesus, nós seremos recompensados. Nós estaremos no ensino que o Pai e o Filho nos passaram. E ele complementa: se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem, porque é um falso profeta. Nós não devemos receber as mensagens que não são da verdade, as mensagens que não são as do Cristo. E ele justifica: pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Se eu concordo com aquilo que está errado, eu também passo a estar errado. Então João conclui a sua epístola dizendo que ele tem muito que escrever, né? Mas o propósito deles não é colocar em papel, em tinta, mas
Ele espera visitar a todos e falar com todos face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então, essa é uma característica interessante. Aquele que tem a verdade, ele gosta de falar olho no olho. Nós hoje temos instrumentos fantásticos de comunicação, mas o que nós vemos de bobagens inseridas e falando em nome de Jesus, falando em nome de espíritos elevados, sem qualquer consistência. Pessoas pregando ódio, pregando dissensões, disputas, pregando conquista de bens materiais. Se a gente analisar com calma, nós vamos ver que não foi nada disso que Jesus nos falou, não foi nada disso que ele pediu para nós. E nos deu o exemplo. Então nós temos que seguir. E o Emmanuel, aproveitando essa passagem de João, ele nos lembra, né? Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. A caridade é um instrumento fantástico. E Emmanuel nos diz: quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Então, ajudar, dar o pão para quem tem fome, dar água para quem tem sede, o remédio para aquele enfermo que está precisando, dar luz àquele que ignora, quer dizer, passar o nosso conhecimento, o ensinamento para aquele que está precisando, isso é ótimo. Mas esse ainda não é o trabalho da verdadeira caridade. Esse é um trabalho assistencial importantíssimo, que nós podemos fazer no templo, em qualquer religião, em qualquer lugar, mas nós precisamos algo mais, que foi o que Jesus nos ensinou. Emmanuel nos lembra: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então nós devemos realmente ser fraternos, falarmos, compreendermos os nossos irmãos. Ele complementa: assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Então, é importante dar a assistência, dar o medicamento, dar o ensinamento, isso é fundamental. E como ele diz para nós, são vestiduras diferentes de uma virtude única, que é a caridade. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Todas essas ações são importantíssimas, mas elas por si só e no conjunto delas ainda não são a verdadeira caridade. E ele nos adverte: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Como é que eu posso querer ajudar o outro se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei onde estão os meus defeitos, se eu não sei onde estão as minhas virtudes? Emmanuel ainda nos diz: ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Então eu posso estar no meu templo, eu posso estar em qualquer instituição, entregando ali a cesta de alimentos, entregando o remédio, pregando o evangelho, mas se eu não faço isso de boa vontade, eu já estou perdendo uma boa parte da eficácia, da eficiência desse processo. Então a primeira coisa, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me dominar. Aí eu posso assistir o outro. Aí eu posso ceder o medicamento porque eu estou de boa vontade. E ele ainda nos diz: ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, como é que eu vou querer ensinar para o outro
a ser caridoso se eu próprio não consigo amar o outro? Se eu chego lá, entrego o pacote ou jogo para a pessoa à distância, se eu não escuto o nosso irmão, se eu não vou chegar perto dele para conversar um pouco, para saber um pouco da sua história. E é muito interessante porque existe uma passagem de um amigo nosso, estava na fila do ônibus, aguardando o ônibus chegar, e veio um cidadão maltrapilho, né, mal cheiroso, e vinha de um em um, e todo mundo se livrando, e muitas pessoas até davam alguma coisa, algum dinheiro, alguma coisa para se livrar dele. Ou seja, davam, mas ainda não tinham amor àquele irmão. E quando chegou nesse nosso irmão, e ele nos conta que ele ficou constrangido, porque ele até queria dar alguma coisa, mas ele não tinha, ele só tinha o dinheiro da passagem. Então ele falou para o irmão: meu irmão, você me desculpe, mas eu não tenho dinheiro para lhe dar. Mas me fala um pouquinho sobre você, por que você está assim? O que mais que você precisa além de dinheiro e tal? E puxou conversa. E conversaram ali alguns minutos. E aí ainda assim ele foi, mexeu na carteira e achou ali alguns trocados. Quando ele ia tirando para dar para o cidadão, o rapaz respondeu para ele: meu amigo, não precisa me dar nada. Você me deu o mais importante. Você foi a única pessoa que conversou comigo. E eu me senti gente novamente. Quer dizer, esse exemplo ilustra perfeitamente esse meu amigo que nos contou, mas quantos de nós já fizemos isso, sem esperar nada em troca? Mas o irmão reconheceu de imediato. Por quê? Porque a gente fez por amor. Então, Emmanuel nos lembra as manifestações, por menor que seja, da caridade, que nascem da sincera disposição de servir com Jesus. Ele coloca bem claro, são atividades sagradas e indiscutíveis. Tudo que se fizer em nome de Jesus de boa vontade será sagrado. Em qualquer lugar, será sempre luz sublime de fraternidade. Nós vamos conseguir disseminar alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Que foi isso que Jesus nos ensinou, é isso que nós devemos fazer. Agora, ele lembra para nós que a caridade que se manifesta exteriormente nos vários setores da vida são importantes, mas nos diz: pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Aí fica a pergunta, né? O que é essa caridade essencial que ele fala com tanta grandeza aqui, com tanta propriedade? E aí ele traduz para nós. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Então nós temos que fazer tudo isso que foi lembrado aqui, ajudar sempre, dar atenção sempre, mas o que nós temos que estar atento permanentemente ao ensinamento que Jesus nos trouxe. Pensar, falar e agir segundo o Evangelho de Jesus. É um esforço permanente, todos nós temos capacidade de fazer isso, e como o Emmanuel nos diz, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, Jesus, para que ele, Jesus, viva em nós. Como o apóstolo Paulo nos dizia, né? Não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, esse é que é o grande ensinamento, a caridade essencial. Nós fazermos a caridade sempre pensando, falando e agindo como Jesus nos ensinou, como ele nos demonstrou o tempo todo. E na dúvida,
que a gente possa abrir o nosso Evangelho e lá estará o ensinamento exatamente que nós precisarmos a qualquer momento. Então, que nós realmente possamos refletir nessa caridade essencial. Façamos o maior esforço para pensarmos, falarmos e agirmos segundo o modelo de Jesus Cristo, o nosso modelo e guia. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.